Pessoal, depois de 15 vídeos sobre essa série Domínios da Agilidade de Negócios, chegamos ao 16º episódio, que são as conclusões básicas que eu quero compilar tudo que a gente já falou ao longo todo esse conteúdo aqui, com algumas mensagens nossas que gostaria de passar aqui. Primeiro é o seguinte, por que a gente decidiu gravar toda essa série, toda essa análise do documento feito com o modelo lá do Instituto de Agilidade de Negócio? Primeiro que a gente tem visto assim, a agilidade de negócio crescendo muito no mercado e ainda o que a gente está observando, falando com várias empresas, principalmente o mercado corporativo, a grande maioria dos gestores não tem a mínima ideia do que a gente está falando. E o pior é que é verdade, a gente enxerga muita gente dizendo assim, agora eu preciso ouvir dizer que tem que implantar o método ágil. Que método ágil? Não é o método ágil, é toda uma cultura, uma filosofia, tem Lean, tem ágil, e eu prego muito aqui pensamento exponencial. Então, gente, assim, eu fiz algumas anotações para ver o que eu ia passar aqui para vocês nesse encerramento. Eu digo o seguinte, eu queria relembrar, tá? Para quem viu parte ou toda essa série aqui, os domínios da agilidade de negócio, eles compõem, tá? Um modelo feito pelo Instituto de Agilidade de Negócios, o Business Agility Institute, que ele não se propõe a ser uma metodologia, um framework, mas sim um guia para orientar quais capacidades de negócio precisam ser desenvolvidas para entrar nesse mundo altamente volátil, incerto, complexo, ambíguo, ou seja, o mundo VUCA da nova economia digital. Eu acho que é essa mensagem que eu quero passar. E aí vem um ponto assim, por que agilidade de negócios, então, já que eu falei desse mundo VUCA? Agilidade de negócios não é levar agilidade, métodos ágeis para fora da TI. Agilidade de negócios, como eu sempre falei aqui muito em todos esses episódios aqui, é desenvolver novas capacidades, se adaptar rapidamente às tendências de mercado, não é isso? Ser flexível, ter flexibilidade para atender as demandas de cliente, fazer essa mudança, desenvolver as capacidades, fazer isso de uma forma sustentável e rápida, porque não temos mais tanto tempo assim para ficar esperando ciclos de 5 anos para fazer mudança e algo do tipo. Eu acho que é esse ponto que eu quero passar e uma coisa meio fatídica, assim, manter o pensamento linear, fixo, estático dos modelos de gestão e liderança do século passado, nesse mundo, nessa nova economia digital, não vai dar certo. Tá? Para mim, eu considero quase que suicídio. Suicídio no aspecto assim, cada vez mais está se observando menos resultados das grandes corporações no aspecto de margem ou time to market, perdendo para startups, para novas empresas que estão entrando aí. Então, assim, pensem sobre isso e pensem como que vocês vão trabalhar com a liderança. Eu ouvi um CEO falando outro dia, dizendo o seguinte, da área de varejo, mas uma grande empresa, e ele dizendo o seguinte, é muito mais fácil para as empresas digitais que já nascem com essa flexibilidade, com esse mindset de crescimento exponencial, porque não tem átomos, não tem matéria-prima, não é matéria-prima, mas coisas físicas para lidar. Quem trabalha com manufatura, quem trabalha com atendimento ao cliente em pessoa física, tem grande dificuldade de rever o seu modelo mental, de ir para o mundo digital. Porque atendimento, hoje a gente já está falando de inteligência artificial para atender pessoas. Então, ainda pensar que tem que ter um ser humano lá num call center e tudo, isso é velho. E aí muitos vão dizer, mas isso a gente já está fazendo, não tem problema, na transformação digital a gente já está fazendo isso. Pois é, mas o modelo de estratégia de crescimento ainda continua linear, marginal. Quando eu falo marginal, também eu sempre defendo uma tese que é a seguinte, se você está investindo um monte de recursos, dinheiro, iniciativas, desenvolvimento de competências, de liderança, times, em processo de transformação ágil, digital, não é isso? Para ter crescimento marginal, crescimento orgânico, não faça nada, mantenha o mesmo lugar, não incomode as pessoas. Ou seja, se você vai começar um processo de transformação desse tipo, pense exponencialmente. Eu costumo dizer, no mínimo, triplicar o valor investido em 2 anos, 1 ano, 2 anos. Dá para ser muito mais do que isso, mas para empresas mais tradicionais, eu acho difícil pensar que é possível
tanto crescimento assim, tá? Pensa a respeito sobre isso que eu falei. O que a gente tem proposto, então, como não só em educação executiva, mas em consultoria de aceleração de negócios? Ou seja, mais do que implantar Lean, ágil, exponencial nas empresas, a gente propõe aceleração de negócios. E eu digo também de negócios e não de resultados, porque às vezes não necessariamente a aceleração é de resultados. Pode ser de um propósito maior, pode ser de um desenvolvimento de capacidade que vai gerar o resultado, mas a aceleração da conquista daquilo que se espera. O que a gente propõe, assim, ó, só para você ter uma ideia, é que os líderes tenham um novo mindset de crescimento, focado nessa exponencialidade. Então esse é um ponto que tem a ver com esse raciocínio de agilidade de negócios. Muitos ainda não falam nisso. Para mim, eu acho que vai ser uma tendência. Aguardem. Fica aqui a minha sugestão, tá? E o ponto, assim, ó, Lean, ágil, organizações exponenciais. E aí duas coisas que a gente trabalha muito. O Agile Business Owner, como um novo papel que vem ser crítico nesse processo de mudança desse mindset, nessa liderança de negócios, porque se a gente está falando de agilidade de negócios, eu preciso de líderes de negócios com esse mindset. Não se faz agilidade de negócios só com Agile Coaches, Scrum Masters, times autônomos, auto-organizados, ou trabalhar com Product Owners só na questão de entrega de produto, Design Thinking. Não é isso. Nós estamos falando de gestão e liderança, certo? Então, assim, ó, o que precisa ser feito? O que a gente resume aqui, tudo que eu falei nesses vídeos, todos nesses 15 vídeos? Basicamente foram 4 partes, né? A primeira, muito focada na dimensão relacionamento, que fala em foco no cliente, não é isso? Todas as organizações ágeis têm muito foco no cliente. A gente trabalha sim para o cliente e lembrando, eles consideram, aqui vem uma crítica minha, porque considerar cliente, governo, sociedade, N outras partes interessadas, eu acho meio confuso às vezes. Assim, cliente é aquele que paga pelos teus produtos e serviços porque realmente reconhece valor para a sua vida, para o seu negócio, tá? E outras partes interessadas, como investidores, também precisam estar nessa rede, mas não sendo tratado como cliente aqui, tá? Então, nesse ponto, assim, ó, o que a gente vê nesse aspecto? Alta gestão, colaboradores, parceiros de negócios, todos trabalhando juntos em prol dessa orquestração, dessa aceleração, dessa conquista de melhores resultados, dessa agilidade de negócios, certo? A gente entra na segunda parte desses episódios todos, dessa série, falando sobre a dimensão liderança, onde a gente viu 3 domínios, não é isso? Da agilidade de negócios, que um tem a ver com a gestão de pessoas, ou seja, mudar a forma como a gente encara a atrair pessoas, desenvolvê-las e liderá-las, né, como o próprio nome diz, liderança. Uns falam em gerenciá-las e sempre eu critico, gerenciar recursos humanos é difícil, então a gente acaba gerenciando operações de RH, não é isso? O que a gente quer aqui é liderá-las, desenvolvê-las, criar essa cultura, esse mindset que é o segundo domínio, ou seja, uma cultura de transparência, de confiança, de colaboração, que é o que é defendido. Então, gestão de pessoas, cultura e terceiro, uma estratégia ágil, que eu diria uma gestão estratégica. Porque esse é quase que um dos primeiros elementos que a gente começa em consultoria hoje, é começar perguntando para a alta gestão das empresas que nos contratam beleza, onde você está, em qual contexto, qual é o seu cenário atual, para onde você quer ir. Assim como em estruturas, em técnicas de coaching, vocês vão ver que a maioria das pessoas não tem um cenário desejado, não tem um estado desejado. A gente vê que muita alta gestão sabe que quer melhores resultados, mas não sabe como eles serão conquistados. Ou seja, se fala sempre em recursos. Vamos lá, vamos implantar novos produtos, novos canais digitais, vamos implantar um CRM, um BI, inteligência de mercado. Tudo isso é recurso para desenvolver novas capacidades. Então aqui vem esse ponto, estratégia. Vão aqui no canal e procurem toda uma série sobre o Pure Care Model. O propósito, resultados, capacidades e recursos. Esse é o modelo de estratégia que a gente tem usado e tem sido extremamente interessante para resolver e responder essas questões.
ok? Então, esse é o segundo tópico que a gente tratou nessa série e fica a dica. Trate isso aí, gestão de pessoas, não é isso? Cultura e estratégia. O que a gente entrou no terceiro módulo, terceira parte aqui? A gente começou a falar dos indivíduos, que é a terceira dimensão desse modelo de agilidade de negócios, e a gente vê 3 pontos muito claros aqui, um mindset de crescimento, muito focado esse crescimento do indivíduo mesmo. Então não é o crescimento do negócio, é o mindset de crescimento do indivíduo em cima de experimentação e aprendizagem. É desenvolver novas competências, novas habilidades, principalmente em relação a produtos, serviços, mercado, negócio, cliente, experimentação e aprendizagem. E para isso eu preciso de um ambiente altamente seguro no nível psicológico. Ou seja, eu tenho que permitir ver, eu não vou buscar os erros e as falhas, como eu costumo dizer. A gente quer buscar o acerto, mas a gente começa a ter um ambiente gerencial em que a gente, claro que vai tolerar as falhas ou os erros, vamos dizer assim, porque falhas fazem parte de um processo de experimentação. Experimentar e não errar, não falhar, não faz sentido. Então, aqui fica a mensagem, mindset de crescimento é crescer capacidades, habilidades de processo, de conhecimento, de entregar valor, reconhecer valor e até mudar o processo todo, tá? Para isso a gente precisa do quê? Sentimento de propriedade dos times, dos líderes, líderes de produto, líder de processo, líder de negócios, como o Agile Business Owner. E responsabilidade de todos sobre o que precisa ser feito. Então aqui eu vou puxar uma coisa, não está nesse tópico, mas assim, ó, gestão do portfólio de projetos tem muito a ver com isso. Ou seja, a gente precisa criar essa cultura de experimentação e aprendizagem para chegar à conclusão que determinadas iniciativas não precisam ser feitas. Eu acho que esse é o maior ponto que eu vejo que briga muito com o modelo mental tradicional das empresas. Uma vez que eu decidi realizar uma iniciativa, a gente vai até o fim com ela. Não, isso aí é um modelo tradicional. No nosso modelo de adaptação, o que acontece? Se eu observar que não está dando resultado, eu vou pivotar, eu vou sair dessa iniciativa, vou parar de investir numa coisa que não vai dar resultado. Por fim, excelência técnica nessa dimensão de indivíduos. Excelência técnica, nem vou me deter muito tempo aqui para falar. Na realidade é bem simples. Melhoria contínua, não só de processo, mas melhoria contínua do indivíduo. Eu tenho que desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, eu tenho que aprender como é que eu vou usar novos modelos de gestão e liderança nesse mundo de nova economia digital VUCA, só com os modelos anteriores. Podem reaprender tudo. É difícil dizer tudo, mas em muitos casos eu estou vendo que é tudo, certo? Então, isso foi como a gente fechou essa terceira parte, tá? Vamos para a quarta e última. Devemos desenvolver operações ágeis e enxutas, ou seja, processos ágeis com foco na cadeia logística de valor, em fluxo de valor. Ou seja, assim como os times procuram desenvolver melhores soluções para entregar mais valor e reduzir o lead time, tornar mais eficiente e eficaz o processo, não é? Os nossos serviços, a gente tem que gerar novas oportunidades e tem que garantir compliance. Esse está no mundo dos processos ágeis. Eu começo por processo porque o segundo domínio dessa dimensão de operações desse modelo fala da estrutura, como que a gente organiza. Eu tenho defendido muito que a estrutura vem depois dos processos. Porque no momento que a gente vai tentar fazer um fluxo contínuo, essa estrutura tem que ser adequada para garantir isso. Quando eu vejo empresas já pedirem assim, vamos montar squads, vamos montar agora tribos e estrutura, quem que eu tenho que contratar? Eu digo, qual é o problema que vocês querem resolver antes de já sair contratando um monte de pessoas para resolver um problema que a gente ainda nem sabe? Então, se for falar de estrutura, comecem com os líderes definindo o problema claramente, a visão, para onde se quer ir. Entenda, traga especialistas para trabalhar no desenvolvimento dessa visão de processo e comece a crescer a sua estrutura gradativamente, tá? Mas não inche muito, senão você vai perder sua agilidade. Terceiro, toda a organização ágil. Porque assim como o gargalo sempre
foi por muito tempo a área de tecnologia, desenvolvimento de soluções digitais, hoje a gente está vendo que é a área de negócios. Se a área de negócios também evoluir e diminuir esse gargalo com novos modelos, novas capacidades, ele deve ir para o cliente. Ou seja, a gente se torna uma empresa altamente enxuta para trabalhar nessa nova economia. Muito bem. Conclusão aqui, ó. Agilidade de negócios, o que eu anotei aqui para passar para vocês, implica em novos modelos de gestão, liderança e cultura organizacional, tá? Então, assim, ó, eu estava escrevendo algumas coisas, alguns pensamentos e vi assim, já estão muito atrasados aqueles que ainda não iniciaram suas jornadas de aprendizagem, pois não se trata somente de aprender um novo método. Eu falo muito sobre isso e é exatamente isso, gente. Está bem difícil de liderar, gestão intermediária assustada, não sabendo como lidar com isso, alta gestão também não tem uma clareza sobre como se trata isso, porque já tem às vezes décadas de experiência no mundo tradicional e tudo isso é novo, tá? Então eu digo assim, não se trata de aprender somente de aprender um novo método, mas quase que se reinventar no novo mundo, nesse mundo empresarial. Muito bem. Se a primeira década da agilidade foi processos, ferramentas, em cima de vamos implantar métodos, frameworks, e a segunda década foi muito focada, ainda é muito focada em gestão de produtos, não é isso? E escalabilidade da agilidade, essa terceira década que já está iniciando, se a gente vai falar da agilidade em 2001 do manifesto, ainda não iniciou, mas já está muito clara agilidade de negócios, certo? Então, para isso, a gente precisa de líderes de negócios capacitados e estruturas de aceleração de negócios muito claramente definidas, orquestradas e implantadas. Então, aqui fica a minha oferta aqui para vocês. Caso você se interessou por todo esse conteúdo, por tudo que a gente falou aqui, conta com a gente para ajudar vocês nessa jornada, tá? A gente tem profissionais bem qualificados, bem sêniores, ex-executivos de grandes empresas hoje trabalhando conosco nesse processo de transformação organizacional para essa cobiçada agilidade de negócios, tá? A gente tem uma clareza assim sobre esse papel de liderança de negócios do Agile Business Owner. Somos criadores do modelo de referência que se tornou uma certificação internacional até inédita no mundo, e também temos toda esse expertise de trabalhar com vocês, com levar Lean Ágil Exponencial para alta gestão e perspectivas de negócios, certo? Muito bem, fica aqui meu agradecimento por todo esse tempo com vocês aqui, tá? Eu desejo muito sucesso aí na jornada de vocês de mudança e de transformação e siga com a gente aqui no canal Lean Business Analysis Brasil, tá? Um grande abraço e um ótimo 2020 para vocês aí.